Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nossa entrevistada de hoje é a deputada Silvia Waiampi. Deputada, muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente estava aqui numa conversa muito interessante antes de a gente começar a gravar e eu queria retomar um pouco isso. A gente tinha falado sobre o episódio da cassação no TRE, lá no Amapá. Queria que a senhora falasse um pouco sobre como aconteceu isso, como foi essa acusação e quais são os passos a partir de agora, o recurso no TSE, etc. Isso, nós estamos nessa fase recursal. Não tem como falar desse processo sem antes a gente falar sobre violência política contra a mulher. Então, assim, eu tive a minha candidatura cerceada, eu tive que enfrentar um longo processo de lutas para que eu pudesse realmente ser uma candidata. Eu não tinha horário eleitoral gratuito, eu não tive fundo na campanha, eu tive que mover uma ação na justiça, na época, contra a nacional e contra o estadual, né, no partido, como também em grupos, né, de WhatsApp, que fazia parte, né, dos candidatos. Eu era constantemente humilhada, do tipo, o que é que você veio fazer aqui? Quem te disse que você poderia se tornar uma candidata ou ser alguma coisa? Então, eu fui enfrentando cada uma dessas linhas de cerceamento. Eu não vou dizer de preconceito, eu vou falar de cerceamento político. Então, óbvio que eu precisava tomar um posicionamento. Não adiantava eu colocar o meu nome à disposição da sociedade dizendo eu estou aqui para lutar pelo seu direito. E eu não conseguiria lutar nem pelo meu. Então, houve um dia em que eu me rebelei, me posicionei e fui para a porta do TRE com outros indígenas fazer um manifesto, onde eu acabei declarando que eu só teria horário político e estava escrito no grupo. Na época, o Ministério Público Federal ele fez a extração de todas as conversas do meu celular, né, porque eu fiz essa denúncia no Ministério Público Federal. E aí eu fiz a denúncia na porta do TRE, dizendo não tem horário eleitoral gratuito, o fundo que deveria ser dividido em cota-partes iguais, que eu tinha direito, eu não recebi. Isso fez com que eu tomasse uma providência em relação à ação, né, o processo. E, assim, foram várias situações. E fui eleita. Mas eu só poderia ter, por exemplo, fundo se eu apoiasse um candidato que era inimigo da pessoa do qual eu votaria para presidente da República. Eu falei, como eu posso estar num local para eleger um presidente se eu estou votando no inimigo dele, que é o que vai julgar os atos dele no Senado? Ou então votar para uma pessoa de uma ideologia completamente diferente daquilo que eu penso para governador e eu ser obrigada, para eu poder ter horário eleitoral? Não, eu não posso, enquanto mulher ou uma mulher do norte ou uma mulher indígena, já começar tendo que ceder a determinadas manifestações para poder você se inserir dentro da política. Não, eu me recusei a isso. E aí começou uma sorte de eventos, né? Por exemplo, algumas reuniões minhas que eu teria com pretensos à época, né, eleitores, elas começaram a cair. Eu comecei a observar que alguma coisa errada estava acontecendo. Até que a pessoa contratada, que trabalhava para mim, ela sugeriu que nós fôssemos a um ex-candidato e que eu pudesse gravar um vídeo com ele ao meu apoio. E assim, justamente porque ele havia sido bem votado num outro pleito, mas apesar disso não havia logrado êxito, eu poderia ter acesso a essa carta de eleitores, possíveis eleitores. E eu fui. E esse dia foi o dia 30 de agosto. 30 de agosto. Gravamos vídeos, eu ali dentro, e ele falando que estaria me apoiando, etc. Publicamos o vídeo no dia 30 de agosto, fazer o vídeo e publicar. E fui surpreendida num dia em que essa pessoa se demitiu. E depois, com acesso às câmeras do escritório da minha casa, a pessoa aparecia roubando coisas de dentro da minha casa.
né? Todos esses vídeos foram disponibilizados. Eu dei queixa na polícia, a pessoa roubando bebedouro, lixeira, pasta com documentos. A sorte é que eu tinha escaneado tudo para a minha prestação de contas. Prestei contas. E as minhas contas elas foram aprovadas pelo TRE, pela perícia contábil. Elas foram aprovadas. E aí foi surpreendida com um processo de que ela teria depositado no dia 29 de agosto. Ela alega que eu estive lá no dia 29 de agosto, que era o dia do meu aniversário, e que eu havia exigido que ela fizesse uma transferência da conta dela para o dentista. Veja, o dinheiro não saiu das minhas contas de campanha. O dinheiro saiu das contas desta pessoa para o dentista, um dia anterior à minha ida lá. E interessante que ela retornou, acho que uns 15 dias depois, não me recordo bem a data, porque é o que consta no processo, para pegar um recibo em meu nome. Peraí. Não havia sido feito um depósito da conta dela para a conta dele e ela pega um recibo no nome de uma outra pessoa, eu. E esse recibo estava escrito tratamento odontológico. E eu fui caçada num processo de harmonização facial. Veja como juridicamente não bate. Então, óbvio, as minhas contas foram aprovadas, fizeram um processo para investigação. Aliás, nem houve investigação. A Polícia Federal sequer teve acesso a esse processo, porque deveria. Nós estamos falando de uma deputada federal. E a declaração, não estou falando depoimento, a declaração do dentista, ela não foi feita em ambiente jurídico. Ela não foi feita em ambiente judicial, foi feito dentro do consultório dele, com a propaganda dele atrás. E ele não compareceu no dia da audiência. Ele foi dispensado, mas ele é uma testemunha do processo. Do processo. A gente vê, deputada, muitos parlamentares, políticos em geral, de oposição, ou que apoiaram, de alguma forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro, passar por situações semelhantes a essa. Muitas vezes a política local fala mais alto, né? E tem impactos no cenário nacional. E eu queria também perguntar, agora que a gente está falando um pouco sobre essa relação política, como é que andam as coisas dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Como é que a senhora tem visto a atuação política do governo aqui em Brasília? Eu sei que é complicado de falar, até a sua relação próxima com o ex-presidente, e claro, tem sido alvo de críticas e, enfim, constantes da oposição. Mas existe algum papo? Assim, é possível conversar com alguém do PT, do governo Lula? Olha, a gente encontra também essa dificuldade. Eu acho que o governo em si, ele tem uma debilidade por questões técnicas, né? Os seus representantes, boa parte deles, e a gente observa isso, né? Até pelas próprias ações do atual ministro da Economia, elas não são técnicas. Então, fica difícil um diálogo para você manter... São pessoas despreparadas? Olha, de ideias nós temos muitas, mas juridicamente isso se aplica? Né? Ideias nós temos muitas, mas como você vai fazer com que isso realmente traga um benefício para a sociedade, isso aí é uma outra coisa. Então, você tem que ter uma habilidade técnica, você tem que ter todo um corpo técnico. Uma boa política é aquela que você vê uma área que está avançando, você dá continuidade àquilo. Você acha que precisa implementar uma outra, nós refazemos, mas nós não podemos extinguir. Então, nós vemos que as ações econômicas que foram feitas pelo outro ministro, pelo Guedes, no período do governo Bolsonaro, elas fizeram com que a nossa economia melhorasse e com que o Brasil tivesse credibilidade de mercado. Então, hoje, nós perdemos isso. Estamos gastando demais
sem aplicar, executar uma política pública efetiva para a sociedade. E sem essa possibilidade, pelos gastos descontrolados, o povo está pagando o preço mais caro, porque é o povo que está sendo sobretaxado a todo momento para poder garantir uma política pública ineficiente. Então, óbvio que a população está sofrendo. Nas suas palavras, assim, aqui e acolá, a gente percebe ali a presença da gestora, né, experiente. A senhora tem qualificação em gestão de saúde, etc. E eu fico imaginando que a sua vida deve ter sido de muita luta, né, até agora. Com certeza. E, aliás, esses episódios que a senhora acabou de relatar mostram isso. Queria que a senhora contasse um pouco dessa sua vida. Como é que foi o lugar onde nasceu, como foi o princípio da vida, como foi qual a sua relação com a comunidade indígena, enfim, até chegar onde chegou. Bom, eu digo assim, não vou dizer que seja doloroso, mas eu vou dizer que é emocionante. Emocionante pela trajetória, emocionante pelas barreiras encontradas e superadas, emocionante pelas lutas travadas que continuam sendo realizadas dia a dia, como qualquer criança. Brincando, eu caí sobre um pedaço de madeira, né, cortado no mato, e eu tive a barriga perfurada. Fui levada para a cidade para ser operada. Na época, o meu povo, ele sacrificava crianças que nasciam com problemas né, essas crianças com problemas de saúde eram marginalizadas. Veja, nós não tínhamos acesso ao desenvolvimento e até hoje não temos, como povos indígenas, né? E isso fez com que eu ficasse na cidade, né, para cirurgia, tratamento. E um professor começou a cuidar de mim. Eu fui criada por uma outra família na cidade, que era o meu período de tratamento. E aí eu fui para a escola, né? A criança tinha que ir para a escola. E quando eu cheguei na escola, era aquela coisa da fantasia, do ideal imaginário. Ai, uma Índia de verdade. Aí vinham, me tocavam, né? Ai, uma Índia de verdade. E naquela época, as crianças perfilavam, né, na porta da escola antes de entrar e elas cantavam o hino nacional. E me foi ensinado, quando criança, que eu deveria amar aquela bandeira como o meu símbolo máximo de identidade, como o meu pertencimento. E como uma verdadeira brasileira, eu deveria honrá-la como os vultos sagrados da história. E aí contavam para mim a história de heróis da pátria. Então eu venerei aquela bandeira. Sabe quando uma criança inventa para si um super-herói? Né? Como tem tantas crianças que têm adoração pelo Homem-Aranha, o Super-Homem, ou a Mulher Maravilha. Eu criei naquela época, enquanto menina, uma adoração por aquela bandeira. E eu queria muito hastear a bandeira do Brasil. E ali eu comecei a entender porque não me deixavam fazer aquilo, né? As crianças cantavam o hino nacional, uma criança ia lá para frente para hastear a bandeira do Brasil. E eu passei a minha infância inteira puxando a saia das professoras, pedindo, pelo amor de Deus, para eu fazer aquilo igual as outras crianças, mas eu não podia. Só as crianças brancas e as crianças não índias é que podiam fazer aquilo. Então, isso me machucava muito, doía muito. Então, sabe quando uma criança promete coisas para si? Eu prometi para mim mesma que um dia eu hastearia a bandeira do meu país e um dia o Brasil sentiria orgulho de mim. E assim foi a minha vida. Eu fui mendiga no Rio de Janeiro. Eu saí do meu estado aos 14 anos. Porque o Estado, naquela época, ele não podia me dar aquilo que eu precisava, aquilo que eu sonhava ter para mim, como aqueles vultos sagrados da história. Então, eu saí de lá para ser mendiga no Rio de Janeiro. E eu enfrentei as ruas, conheci toda sorte de dificuldades.
E eu tive a opção, sim, de escolher em ser uma pessoa de valor ou querer ser um delinquente. Então, eu acho que não existe vítima da sociedade, existem escolhas. Eu era só uma menina de 14 anos. Fui vender livro velho, revista velha, até arrumar emprego, trabalhando, vendendo livros de porta em porta. E aí a minha realidade ela começa a mudar. Os livros que eu lia ou a forma como eu vendia. Não teve nenhum tipo de ajuda nessa época? Eu tive ajuda de na chegada. Na chegada, há uns 2 meses depois, um camelô me ofereceu um lugar para morar na casa da sobrinha. Foi aí que eu comecei realmente a vender livros. E enfrentar a rua, assim, todas as vezes que eu me lembro, eu digo que eu tenho a síndrome do mendigo. Como assim? Dá 18 horas, eu começo a ficar tensa, eu quero me trancar, eu quero ficar isolada, como se eu reproduzisse aquele sentimento de meses e meses de ter que se recolher e se isolar debaixo de uma marquise sozinha no escuro. E assim, alguns comportamentos meus foram moldados também pela rua, né? E eu digo que foram anos, né, numa tentativa de acertos e erros. E um dia eu chego em casa de madrugada, por exemplo, e eu tinha tomado café a noite inteira e eu estava sem sono. Falei, eu vou andar para ficar cansada e aí eu volto para casa e eu durmo. Saí na rua e fui estuprada. Eu tentei correr, mas eu não consegui. E eu culpei as minhas pernas. Então, eu prometi que ninguém nunca mais me tocaria daquele jeito. E eu tive que aprender a correr. E no outro dia, eu calcei um tênis e fui para a rua. Fui enfrentar meus próprios demônios e aprendi a correr. E me tornei atleta profissional. Fui atleta do Vasco da Gama. E numa dessas conquistas de prêmios, eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para estudar fisioterapia. Parte da minha formação eu paguei com a força das minhas pernas. E acabei prestando concurso para a Marinha, para o Exército, após o sequestro e o assassinato do meu marido. Assim, eu digo, meu marido ele era um atleta profissional, assim como eu na época. A senhora, calma, vamos... A senhora casou. Como é que chegou a esse casamento? Então, eu conheci meu marido no esporte. Né? No Vasco, nessa época de competições. Isso. E obviamente, às vezes eu tento abreviar no sentido só para... Né, porque assim, foram muitos acontecimentos, e esses acontecimentos me impulsionaram para estar onde eu estou hoje. Né? Então, meu marido, na época, eu tinha passado para o mestrado, eu estava fazendo pesquisa científica. Eu pesquisava a interação de drogas com radiofármacos. Né? Eu pesquisava Tecnésio 99M na UERJ, no Rio de Janeiro. E aí meu marido sugeriu para mim que eu realizasse o sonho da minha vida. As pessoas um pouco que observam a minha trajetória, a minha formação, elas não acreditam quando eu digo que o meu maior sonho é ser dona de casa. É como se eu conseguisse guardar a minha espada e ter um lar. Coisa assim que eu passei a vida inteira longe, porque eu tinha que estar enfrentando uma realidade difícil. Mas assim, entre aqueles 14 anos e o casamento, decorreram quantos anos? 15, 16 anos. Então, eu estava com 31 anos e eu fui realizar meu sonho, ser dona de casa. 3 meses depois, o meu marido foi sequestrado e assassinado e eu fui passar fome com os meus filhos. Porque eu tinha largado tudo. E 3 anos depois de mais 3 anos de muita dificuldade, eu passei para a Marinha, passei para o Exército e me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas Brasileiras. E no Exército, em 2011... na abertura dos Jogos Mundiais Militares, eu realizei o sonho de uma vida, que foi hastear a bandeira do Brasil. E foram 30 anos para realizar um sonho. 30 anos.
Não foram dias, não foram meses. Foram 30 anos. E dali em diante eu entendi que a história ela ia cobrar de mim. E que já que eu havia realizado o sonho de hastear a bandeira, agora estava na hora do meu país sentir orgulho de mim. E agora essa é a minha saga, Humberto. E, deputada, como é que a senhora cogitou, decidiu, na verdade, entrar na política? Como é que isso deu essa transição? Teve uma carreira, entrou na carreira militar, em algum momento você viu alguma coisa ali na política e foi quando você... Exato. Essa decisão, eu digo que existem elementos, né, personagens importantes que passam na nossa história como grandes incentivadores. E eu sempre dei uma resposta diante de algum acontecimento, sabe? Você encontra uma barreira e você tem que transpor essa barreira. É um obstáculo e você tem que transpor esse obstáculo. Dentro do hospital, eu conheci uma criança chamada Mariane. Ela tinha 10 anos, tinha que operar um tumor na coluna. Operou esse tumor. O sonho da vida dela era comer um Big Mac. E na cidade dela não tinha McDonald's. Então, como eu tinha aquele sonho de hastear a bandeira do Brasil, eu já havia realizado, eu olhei para o sonho daquela criança e falei, não, é muito mais do que isso. E aí eu consegui que o ator do Ronald McDonald, né, o ator principal, o instituto fosse lá e levasse para ela um Big Mac no hospital. Então, ela realizou o sonho dela em grande estilo. Voltou para sua cidade, em Cáceres, no Mato Grosso. 3 meses depois, o pai liga dizendo que ela está voltando para o Rio de Janeiro numa UTI aérea em coma. E eu espero por ela. Horas depois, ele liga dizendo que ela morreu no espaço aéreo. E lá estava eu perdendo uma grande amiguinha com 10 anos de idade. E eu me cobrei porque eu não estava do lado dela. E a resposta foi clara: o que você entende de transporte aeromédico? E lá fui eu estudar isso, para entender o processo pelo qual a Mariane passou. E por conta dessa formação, por exemplo, em 2013 teve um incêndio da Boate Kiss. E eu perdi uma amiga minha na Boate Kiss, que foi a capitão Daniele Matos. E eu recebi o corpo da Daniele, eu vesti a Daniele, eu maquiei a Daniele e eu disse, não deixarei a história esquecer o seu nome. E por causa dela eu fui estudar defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Por conta dessas formações, eu fundei o primeiro serviço de fisioterapia de emergência do Brasil no Exército Brasileiro, com formação específica em transporte aeromédico e DQBRM. E o meu nome ele começou a ser um nome assim muito constantemente reconhecido dentro da área de saúde. Um ano depois, eu recebi uma condecoração, que é a Comenda Fernando Lemos, que é a mais alta distinção dada àquela personalidade ou instituição que marcou a história da saúde no Brasil. E eu, por exemplo, o Carlos Azeredo, ele recebeu, é o pai da fisioterapia respiratória, é o pai da fisioterapia no CTI. Então, ele recebeu essa medalha 10 anos após a morte. Eu recebi essa medalha com 1 ano e meio de chefia. É óbvio que a minha vida dentro do Exército Brasileiro no hospital fez com que eu tivesse acesso a várias outras pessoas e pacientes. E conheci o Bolsonaro dentro do hospital. Né? E às vezes ajudava na recepção, às vezes ia no local de exame, batia um papo. E aí eu fui entendendo que algumas coisas do pensamento dele, eles se ajustavam ao meu pensamento. Como, por exemplo, de que o indígena deve ter estudo, deve estar de igual para igual intelectualmente, dentro da sua formação, com qualquer outro cidadão da sociedade nacional. Então, essas ideias elas se ajustavam. E aí, em 2018, um amigo meu me ligou dizendo, olha, eu vi aquele deputado que é candidato à presidência da República falando em você. Eu falei, em mim? Ele disse que caso ele fosse eleito, ele iria te chamar para trabalhar com ele. Isso é coisa de político. Esqueci. Então, tiveram vários eventos, né, em 2018, a facada, a eleição. Começou a transição de governo. Em novembro. No dia 6 de novembro, eu sou surpreendida
com a minha convocação. Eu digo assim, eu não sei como meu nome chegou lá e eu tenho certeza que ele também não lembra. Mas aí eu fui convocada para a transição de governo, fui uma das 4 mulheres convocadas para essa transição. Comecei a transição ali no meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, depois eu fui para Direitos Humanos e depois fui para a Saúde. Na Saúde, eu fui nomeada secretária nacional de saúde, na saúde indígena. Ainda na transição, eu recebi uma ligação de uma moça que eu conheci agora. Em 2018, eu recebi uma ligação de uma jovem que dizia ao telefone: acha o meu pai. Achar seu pai como? Olha, meu pai era piloto de um avião, estava no avião. O avião caiu, está com 7 indígenas dentro. Acha o meu pai. E eu não pude achar esse homem. Que poder eu tinha? Que possibilidade eu tinha de achar um avião desaparecido na floresta amazônica, em áreas onde ninguém chega? E, novamente, lá estou eu, dizendo que eu precisava dar uma resposta para a sociedade e para aquela família. Quando nomeada secretária nacional de saúde, eu vi que os contratos do Ministério da Saúde de maior monta eram na área de transporte aeromédico. E aí eu comecei a fazer um levantamento e vi que, se nós homologássemos essas pistas, nós conseguiríamos reduzir o valor dos contratos, proporcionando, assim, uma abertura, uma concorrência maior, né, e garantindo esse transporte com segurança para pacientes, para a equipe médica, e levar insumos, em especial nessas áreas inóspitas, dentro da Amazônia brasileira, e em especial em terras indígenas. E aí assinamos um termo de cooperação, né, com o ANAC, com a Força Aérea, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Família, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e começamos a homologar as pistas de pouso no Brasil. E aí, óbvio, que as nossas ações em áreas não fiscalizáveis, nós começamos a nos deparar com o narcotráfico nessas regiões. E receber também uma pressão política, óbvio, da oposição naquela época, que achava que eu, pelo fato de ser indígena, eu era obrigada a ser contrária ao governo. É natural, né? Quando uma sociedade está presa no ideal imaginário, e aquele grupo continua preso nesse ideal imaginário até hoje. E essas ações fizeram com que eu, por exemplo, fosse feita refém. Eu sofri 2 tentativas de assassinato. E uma vez, conversando com o Bolsonaro, ele tinha acabado de voltar da ONU, e ele falou assim para mim: eu soube que você está sendo ameaçada. E eu disse: sim, senhor, mas se o senhor achar que em algum momento eu deva ser sacrificada, por favor, me sacrifique. Eu lhe prestarei continência e seguirei o meu caminho no meu destino. Óbvio que quando você começa a atuar em regiões inóspitas, em áreas não fiscalizáveis, você tem envolvimento de uma classe de pessoas. E existiam alguns políticos envolvidos nessas áreas, como nomear pessoas em cargos de comissão e, por meio dessas pessoas, desviar o dinheiro de uma licitação, né, ter cartas marcadas. E aí eu entendi, né, que alguém precisava fazer alguma coisa. E um dia eu chorando, porque eu tinha feito tudo certo, estava com tudo certo, e desabafando com a Damares, na época ministra, ela segurou no meu braço e falou assim: você precisa de um mandato. A senhora acha, deputada, que a partir desse ano... Bom, que a gente está aqui, meados de 2024, temos uma disputa eleitoral importante agora, em outubro, que vai definir as chefias das capitais, os prefeitos, além dos vereadores. A senhora acha que essa política que o governo Lula tem implantado até agora no mandato, isso vai ter um efeito positivo nas eleições municipais ou é o contrário? Bom, é positivo dependendo do lado, né? Se for para aqueles que querem realmente fazer
um governo diferenciado, onde realmente se cria um benefício específico para a sociedade, né, com uma melhor saúde, questão de acesso, transporte, uma economia mais fortalecida, desenvolvimento econômico, abertura de fábricas, empresas que possam girar a economia, sim, nós teremos uma boa resposta. Agora, aí é que está. Será que a sociedade ela está madura para reconhecer quem é a pessoa pelo qual ele vai escolher? Às vezes, eu sinto alguma dúvida quando eu percebo que alguns segmentos da sociedade, vários cidadãos, eles acabam olhando, até pela própria falta de entendimento, algumas pessoas elas acabam indo para aquelas pessoas que pregam uma política mais fácil. E não é tão fácil assim. Nós precisamos reconhecer óbices. Nós precisamos entender de geopolítica. Nós precisamos entender como o país se encontra ou por que aquele estado se encontra daquele jeito. Será que aquele estado ele tem condições de melhorar a sua economia? Será que ele arrecada o suficiente para que ele possa se desenvolver economicamente? Estou fazendo, por exemplo, uma comparação entre o meu estado, que é o estado do Amapá, que não produz, né, e o estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos estados mais fortes na economia. Então, você percebe que quem está naquela ponta de um estado não favorecido, menos desenvolvido, e do qual nós temos problemas sociais gravíssimos, você percebe que muitos se aproveitam daquele problema da região para manter aquele povo sob cárcere e, pela falta de entendimento, conseguir seduzi-los para conseguir o seu voto. Pode ser com uma cesta básica, pode ser com a mentira, com promessas. Só que, numa outra sociedade super desenvolvida, tem aquelas pessoas que têm completo entendimento, por experiência, por questões técnicas, do que ocorre naquela ponta. E outros que estão ali que não conhecem aquela realidade e acabam sendo seduzidos por exemplo, política falaciosa daquilo que ocorre, por exemplo, no norte, na Amazônia brasileira. Eu vejo discursos inflamados sobre a questão da preservação da Amazônia, da árvore, do bioma. Então, eu queria, inclusive, menos do ser humano. Eu queria retomar esse tema a partir de uma declaração, uma história que a senhora contou numa entrevista que fizemos no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, da TV Band News, que era exatamente sobre o que vem sendo negado reiteradamente às populações indígenas, né, às comunidades indígenas, que é o acesso àquelas, como é que eu diria, medidas até sanitárias, não é? Direito a, por exemplo, a não ter que fazer as suas necessidades no leito do rio. Mas o Estado brasileiro não se interessa por isso. E também tem as ONGs que policiam, meio que impedem que as comunidades indígenas tenham, por exemplo, banheiro, né? Tenham um sanitário, tenham lá uma infraestrutura de desenvolvimento de mínimo. saneamento, assim, Mínimo. de decência mínimo, né? E, no entanto, há uma grande dificuldade até nesse nível. Aquilo me deixou muito, muito impactado, né? Essa história que eu não fazia ideia que chegava nesse nível de interferência, por exemplo, das ONGs. Muitas delas picaretas, estão ali por outras razões, né? Queria que você explicasse isso. Como é que isso se dá na prática lá nas comunidades indígenas que não têm acesso nem mesmo a isso, né? Porque é lucrativo, né? É lucrativo. Veja, existem algumas pessoas, não são todas, né? Então, óbvio, que se aproveitam da perda da dignidade de um povo e sabem que se aquele povo melhorar o seu entendimento, melhorar a sua capacidade técnica, a sua realidade, né? A sua estabilidade, aquela pessoa que está promovendo que ela vai deixar de lucrar. É aí que surgem as ONGs, né? Nós vemos, por exemplo, alguns antropólogos, não são todos, que lucram com isso. Mantém o indígena vivendo no passado, mantém um brasileiro, um cidadão, escravizado numa memória do passado.
sendo apenas um elemento alegórico de um bioma. E aí o que acontece? É bonito vender essa imagem exótica para uma sociedade lá fora que toma banho de água quente e bebe água gelada. Então, eles recebem dinheiro desses grupos de outros países, como França, Alemanha, Bélgica, né? Recebem dinheiro desses grupos para dizer que estão atuando para melhorar a vida daquele povo ou para protegê-los, porque o Estado brasileiro é malvado, porque o brasileiro, o outro cidadão, é malvado em relação àquele povo. Nós estamos aqui para protegê-los, essa é a desculpa. Nós estamos aqui para garantir que eles tenham direito ou vivam o seu direito. Eu tenho uma experiência nesse ramo. Eu trabalhava no governo, fazíamos uma visita oficial à Noruega, e no encontro lá de governo, eu estava do lado de um casal de antropólogos que tinha vivido algum tempo próximo de alguma comunidade indígena no estado de Rondônia, ou Roraima, Rondônia. E ele tinha horror a brasileiro, claramente, né? E ele dizia, vocês matam índios, né? Os indígenas, vocês promovem genocídio de... Aquela conversa... eles estão falando de um país, né, que mata baleias, que tem a chuva ácida naquela ocasião. Cadê a floresta e a população indígena? Pois é, dizimaram tudo, né? Eu não tenho nenhuma moral para isso. E ainda mantém uma fábrica de alumínio altamente poluente em pleno coração da Amazônia. Há esse entendimento mesmo, né? Eles passam essa coisa de que o brasileiro dizima índios, né? Mata os seus índios e até as suas crianças também, né? E também não... e, portanto, eles estão ali para salvar a população indígena, muita picaretagem para tomar dinheiro das velhinhas, dos fundos de investimento, etc. e tal, na Europa e nos Estados Unidos. Tem uma particularidade, ela é bem interessante, por exemplo, além de se ter lucrado com isso, né, você diz para o indígena que você está lutando pelo direito dele. Aí esse indígena começa, então, a ter percepção do mundo e quer lutar pelo seu próprio dinheiro. Então, ele já começa a ser uma ameaça, porque aquela pessoa que lucra com isso começa a ter um indígena que vai falar sobre si, ele mesmo, e não vai ter um porta-voz para falar sobre ele. Então, tem muitas coisas que ocorrem, mas a sociedade, às vezes o Brasil ele não está entendendo muito bem, porque são questões históricas. Não só como em 1500, como em 1551, quando teve a controvérsia de Valladolid, por exemplo, onde se discutiu se indígenas tinham ou não tinham alma, se eram ou se não eram humanos, e por uma defesa de Bartolomeu de Las Casas foi-se definido, historicamente, de que índios tinham alma, que índios eram o elo perdido de Adão e Eva, de que indígenas eram nada mais, nada menos do que a comprovação de que o paraíso existia e a garantia da fé e a garantia nas ordens da Santa Igreja Católica naquela época. E por se manter essa garantia, esses indígenas, esses homens e mulheres que foram identificados como seres humanos em 1551, eles deveriam ser mantidos isolados de uma forma com que a sociedade continuasse acreditando no paraíso. E assim se começou uma narrativa, um ideal imaginário de que o indígena deveria permanecer daquele jeito para salvar uma sociedade do inferno, naquela época. Óbvio que as sociedades, as civilizações foram se reformulando ao longo do tempo, mas apenas indígenas foram mantidos no passado. Vamos avançar além? 1981, houve um encontro em Genebra com várias organizações, inclusive religiosas. E eles fizeram um manifesto, um documento, em que eles diziam que a Amazônia não pertencia aos países na América do Sul, como o Brasil, como... Peru, Colômbia, Venezuela, como, Colômbia. por exemplo, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana Inglesa,
não pertencia a esses países. Na realidade, a Amazônia, aí você traz também agora para essa atualidade, na realidade, ela era um patrimônio da humanidade, que é o que estão ainda narrando agora. Em 1981, começou-se uma reunião em Genebra para discutir isso. E de que os povos que habitavam essa região não deveriam ser considerados pertencentes a esses países. Isso seria uma mera casualidade. E que se deveria, a todo custo, impedir o desenvolvimento, a abertura de estradas, construção de quartéis, né? Qualquer tipo de desmatamento, e que essa região deveria ser mantida como em 1500, para que aquela sociedade que definiu isso em Genebra pudesse, em algum momento, usufruir daquela região. E que deveriam encontrar entre esses povos lideranças para poder perpetuar aquele entendimento. Veja, anos se passaram e em 1987 esse documento foi traduzido num cartório em São Paulo e utilizado em 1988 como uma das referências para o artigo 231 da Constituição, que reconhece o direito de povos indígenas brasileiros. Então, assim, foi um plano muito engendrado, muito armado historicamente. E justamente parte dessa retórica é o que tem impedido o desenvolvimento do Brasil e o acesso de povos indígenas ao desenvolvimento, à dignidade, ao acesso à ciência e tecnologia, para que nós possamos ser iguais à sociedade nacional. Não, pelo contrário, nos segregam. Então, você vê essa repetição dessa narrativa, criando-se, inclusive, autoridades na área, dizendo, vamos salvar os povos indígenas, brasileiro mau, invasor, o agro é ruim, o desenvolvimento é ruim, me mantenha no passado isolado como algo que deva ser... Nesse campo aí, de fato procedem aquelas informações que há anos circulam, no sentido de que algumas áreas da Amazônia são proibidas, ou pelo menos em determinados horários, não se pode nem trafegar por lá, por suas estradas, né? Em razão da proibição imposta por essas ONGs internacionais? Totalmente. Eu vou dar uma data específica, assim, em que eu achava que isso era um delírio. 2003, eu ouvia algumas autoridades falando a respeito e eu achava que isso era um delírio. Gente, isso é um absurdo, isso não ocorre. Até que a minha própria experiência com outros povos e em outras regiões fez com que eu observasse melhor algumas tratativas que aconteciam. Por exemplo, se você quiser fazer uma atuação, e eu experimentei isso enquanto secretária nacional de saúde, estava tendo uma crise humanitária, um período de suicídio nos Suruahá. Nós montamos uma equipe, chamamos 2 indígenas Suruahá, que estavam fora da aldeia, que já estavam integradas à sociedade nacional, mas que falavam muito bem o Suruahá. Para quê? Para que a gente as levasse e elas pudessem traduzir o que estava acontecendo, que estava induzindo, não só por questões culturais, aquele povo ao suicídio. E nós somos proibidos de entrar pelo Ministério Público Federal. Nós somos proibidos de entrar porque as 2 meninas Suruahá haviam se convertido ao Evangelho. Então, quer dizer, porque aquelas 2 meninas haviam alterado a sua percepção religiosa, elas não deveriam mais entrar em contato com o seu próprio povo. Então, assim, coisas acontecem naquela região e nós fomos impedidos de atuar nas questões de saúde mental com o povo Suruahá. E foram mais de 5 suicídios. Então, era melhor deixar morrer, deixar aquele povo perder esperança, ou salvá-lo. Então, muitas coisas acontecem. Quer ver um exemplo? E acontecem até agora. Se uma mulher ela é submetida à violência dentro da aldeia, por exemplo, como estupro coletivo, muitas etnias realizam estupro coletivo, inclusive matam meninas. E quando você quer apurar um crime, porque é crime, sabe qual é a cortina de fumaça que impõe? Não, o artigo 231 da Constituição garante que o indígena deva viver a sua cultura. Como isso é cultural, Pode. Pode.
há pouco tempo, agora em 2021, o Ministério Público Federal mandou arquivar um processo de esquartejamento que ocorreu nos indígenas Munduruku. Porque eles imaginaram que aquele indígena, um jovem adolescente, fosse feiticeiro. Então ele poderia ser esquartejado em nome de uma cultura. Então, onde nós estamos permitindo que uma cultura seja superior ao direito à vida, à dignidade humana? Quem está lucrando com isso? Não somos nós, povos indígenas. É como se nós estivéssemos presos em uma redoma para viver um experimento social. E eu não quero viver esse experimento social, eu não admito esse experimento social. Então, sim, eu trago a crítica, eu trago a reflexão, eu induzo ao pensamento crítico e até que ponto nós estamos legislando para proteger povos indígenas ou para mantê-los sob cárcere. Deputada, você esteve por dentro do Ministério da Saúde, foi secretária nacional de saúde. Eu queria ouvir da senhora uma avaliação sobre o trabalho do Ministério da Saúde, sob comando ali da ministra Nízia Trindade, sobretudo nesse direcionamento aos povos indígenas, né? Também queria que a gente falasse um pouco sobre esse descontrole, não é nem controle, de casos de dengue, enfim, uma avaliação sobre o trabalho da ministra. Eu queria só complementar, particularizar também a questão Yanomami, né? O Ministério da Saúde resolveu agora esconder os casos de morte de indígenas dessa etnia. Já superam 70 só nesse primeiro semestre. Exatamente, que é um número já recorde, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também. Bom, nós estamos falando de uma pessoa que não tem formação nenhuma na saúde. Apesar dela ter trabalhado num órgão de saúde, ela não tem essa sensibilidade que nós temos dentro, por exemplo, de uma emergência, de um hospital ou dentro de um CTI. Nós conseguimos fazer realmente uma diferenciação entre uma assistência básica, uma assistência de média e uma assistência de alta complexidade. Então, o fato dela não ser técnica, e mesmo que você tenha um corpo técnico, é o corpo que é técnico. E a sua falta de entendimento naquelas questões podem fazer com que você tome uma decisão equivocada. Então, vamos lá. Eu comentei bem no início, né, que eu comecei homologando pistas de pouso. Né? Então, por exemplo, eu regularizei, né, o nosso programa conseguiu regularizar Auaris e Surucucu. Né? Tem essas pistas dentro ali da região da reserva Yanomami, dos postos da guarnição ali do Exército. Nós regularizamos essas pistas, homologamos mais 2 pistas ali, a Ji-Paraná e uma outra, acho que foi no Chitei. Quando nós homologamos essas pistas, para poder favorecer, né, o transporte aéreo para aquela região. Veja, existem várias pistas no Brasil, precisando de regularização, que nós vamos chamar de clandestinas ou irregulares. E ali existem muitas pistas clandestinas, mas não é por necessidade. O povo está isolado, jogado e esquecido no meio da selva. Você não pode chegar lá por estrada, porque é proibido abrir estrada. Você não pode trafegar num rio com um barco, porque você não pode estar entrando numa terra indígena. Então, veja a dificuldade desse povo que não tem para onde correr. Então, óbvio que eles vão se concentrar numa região que foi invadida por garimpeiros. Né? Eu não vou nem chamar de garimpeiros, eu vou chamar de bandeirantes, porque essa seria a expressão correta, né? Os bandeirantes. São as únicas pessoas que estão conseguindo criar alguma estrutura, alguma infraestrutura, que aí é aproveitada então. E justamente não adianta só culpar o garimpeiro. Vamos a um exemplo? Quem mora no meio da mata, na floresta, sabe que quando chove, a caça não sai, o peixe não sai. Então, você não consegue caçar, você não consegue comida. Ou você vai ter que ter a roça. E se aquela não for uma cultura específica para o roçado de mandioca, de milho, de outras e outros tubérculos ou legumes, né, ou raízes, você sabe que não vai se lançar mão dessa atividade, dessa monocultura.
E dia chove e dia não chove. E no período chuvoso chove todo dia, então significa que você não vai ter alimento. Quando você encontra um garimpeiro, eu estou falando com uma pessoa que passou fome no meio do mato. Quando você encontra o garimpeiro, e é o único acesso, lá eles vão ter feijão, vão ter arroz, vão ter café, vão ter bolacha. O indígena vai migrar para lá. E, óbvio, ele entende alguma coisa, a maior parte entende alguma coisa sobre contaminação química? Não, porque nos foi cerceado o conhecimento. Ele entende alguma coisa de contaminação biológica? Não. Por quê? Porque nos foi cerceado o entendimento. Então, boa parte desses indígenas vão migrar para essas áreas para obter comida. E vão comer junto com os garimpeiros e acabam colaborando com uma atividade irregular ou com uma atividade ilícita. Então, aquela área, justamente por ser uma área clandestina, que onde você não tem autorização para estar ali, eles estão prontos para levantar voo e seguir o mais rápido possível dali. Diferente quando é legalizado, que você vai ter uma empresa instalada, você vai ter uma fiscalização, você vai ter uma produção, você sabe para onde vai o dinheiro daquilo que foi arrecadado. Então, você vai ter um investimento, você vai ter um controle muito maior nessas regiões. Como isso não ocorre, aquele povo não tem nenhum cuidado naquela região. Então, fica mais fácil ocorrer a contaminação justamente pela falta de incentivo à regularização, ao controle e à fiscalização. E aí você vai gastar mais dinheiro para mandar o exército, que não tem como chegar, a não ser que seja por aéreo, porque também não tem estrada. Veja como fica mais oneroso o cuidado. Você não pode nem abrir uma estrada. Meu Deus, nós estamos falando, por exemplo, da 319, que não foi asfaltada. Veja como você dificulta propositalmente. E aí tem uma pessoa não técnica que vai continuar reverberando que aquele povo tem que ficar isolado. Mas a atenção de saúde dentro de uma aldeia indígena é só atenção básica. Se ele precisar de um exame de sangue, se ele precisar de um raio-x, isso começa a entrar na média complexidade. E é fora dali. Como se não tem acesso? Então eu vou ter que ter avião. Então, eu vou aumentar o investimento, eu vou gastar muito mais dinheiro na atividade meio do que na atividade fim. E, óbvio, você é obrigado a respeitar a cultura. Então, se o indígena não quiser ser vacinado, ele não vai ser vacinado. Então, se o indígena, por exemplo, quiser matar a sua mulher, ele vai poder matar a sua mulher e ninguém vai intervir. Se ele quiser sacrificar a sua criança, ele vai sacrificar a sua criança e ninguém vai proteger essa criança. Porque ele é indígena, ele pode fazer isso. Então, é uma situação... Aqui em Brasília tinha uma casa de acolhimento de crianças que eram vítimas de... Crianças salvas exatamente em razão de fatores culturais, assim, né? Porque os pais queriam sacrificar, ou porque eram meninas, ou porque eram doentes, né? De alguma maneira, tiveram alguma doença e tal. E essas crianças eram trazidas a Brasília em operações muito excepcionais. Não sei se essa casa ainda existe, mas havia aqui um local onde essas crianças ficavam a salvo, né? Atini, eles continuam com o programa, ela existe. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu fiz uma visita lá. E era um trabalho muito importante que esse pessoal fazia. Eu estou vendo, pela sua descrição, deputado, que a situação não mudou muito. Assim, há cerca de 30 anos atrás, eu passei um dia no quartel do Exército, em Surucucu. E dava para ver mesmo, dava para visualizar muito distante uma aldeia Yanomami. Isso foi logo depois da descoberta do povo Yanomami, né? E deu para perceber que durante o dia inteiro aqueles indígenas conviviam com os militares fraternalmente. Assim, era até uma coisa comovente, até me comove até hoje lembrar disso. Porque era uma relação carinhosa, era uma relação de proteção. E os indígenas adoravam aquilo. Eles andavam de mãos dadas com os militares pelo quartel, etc. Indígenas de todas as idades, né? O que me levou à conclusão de que quem protege índio é o Exército Brasileiro. Exatamente. Né? E eu queria saber se isso mudou de alguma maneira, ou continua assim. Continua assim. Mas tem coisas que a gente... Eu sempre trago assim para a gente fazer reflexão histórica. Eu acho que sem reflexão histórica a gente não vai conseguir mudar uma realidade. E a gente não vai conseguir criar um pensamento crítico para que isso se altere. Quer ver um exemplo? Se nós resolvermos voltar na história e falar sobre 1500, como
Um outro povo desbravador chegou aqui. Chegou aqui porque dominava uma ciência que era a navegação. E dominava uma tecnologia que era a bússola. Uma outra ciência e uma outra tecnologia, a pólvora, a arma de fogo. O que aconteceu, então? Munidos de ciência e tecnologia, eles subjugaram um povo. Dominaram, segregaram, isolaram. 500 anos se passaram e até hoje nós não temos barco. Veja, aquela sociedade dominante chegou aqui com barco. 500 anos se passaram, nós não temos barco. Porque nos mantiveram e continuam querendo nos manter como nos moldes de 1500. Para uma sociedade que hoje domina ogivas nucleares. Como se fosse a manutenção de uma espécie de zoológico, né? Exatamente. Impressionante. Zoológico humano. Sabe, como eu disse, um mero elemento alegórico de um bioma. Apenas para ser contemplado. Como manter sob cárcere um cidadão brasileiro isolado, sem possibilidade de nada? Isso sim é um crime humanitário. Isso sim é genocídio. Manter o indígena isolado, dependendo, matando mosquito no próprio corpo, pegando malária, sem ter direito à água potável, sem ter direito a saneamento básico, tendo que fazer cocô na água. E quando eu vou para minha aldeia, não tem banheiro. A sociedade não entende que nós não temos absolutamente, nós somos proibidos de ter. Sabe por quê? Porque isso vai acabar com a sua cultura. Você pode deixar de ser indígena. Como assim? Cadê o Estatuto do Índio de 1974, que fala sobre o indígena que é isolado, indígena em fase de introdução a essa sociedade, o indígena que é em fase de integração e o indígena completamente integrado? Ele não diz que ele deixa de ser, ele diz que o Estatuto diz que o indígena está integrado à sociedade, gozando dos seus direitos constitucionais. E como manter um povo isolado e impedir que ele esteja integrado? Para continuar manipulando? De uma sociedade totalmente que avançou em ciência e tecnologia, mantendo um povo à mercê, sem dominar nada? Isso é um planejamento agendrado, mantendo esse povo como uma presa fácil, como um alvo fácil para a qualquer momento ser subjugado. Deputada, a gente está chegando aqui no final da nossa hora. Eu queria fazer uma última pergunta rápida. Governo Lula até agora, bom ou ruim? Péssimo. Deputada, queria agradecer a presença aqui. Foi ótimo tê-la aqui. Volte sempre, quando quiser. A conversa foi muito boa e estamos à disposição. Eu também, à disposição de todos vocês. Passou rápido, que é sinal que foi uma ótima entrevista. A gente tem muito de conversar, né, deputada? Vamos marcar em outras ocasiões aqui. Com certeza. Obrigado, deputada. Obrigado. Obrigada.